voltamos com mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para a Agricultura, previsão especial para o fim de semana, e a gente se estende um pouquinho mais para falar do começo da semana que vem, assim o produtor rural, a produtora rural já pode se planejar para os próximos dias. E eu também vou responder algumas perguntas aqui do pessoal do YouTube, então fica com a gente até o final. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela troca de informações. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho. Assim, qualquer vídeo, qualquer novo conteúdo, você será avisado. Vamos lá para o vídeo de hoje. Ao longo desta semana tivemos a formação de uma área de baixa pressão atmosférica, principalmente na costa sudeste do Brasil, que provocou chuvas extremamente volumosas aí ao longo da faixa leste paulista, também no Rio de Janeiro. A gente observa nas últimas imagens de satélite que essa área de baixa pressão já se afastou para alto mar, mas ainda a gente tem a presença do corredor de umidade da Amazônia. A zona de convergência do Atlântico Sul esteve atuando ao longo dessa primeira semana do mês de março, e tudo indica que ela vai continuar com a gente nos próximos dias. Tanto que a gente vai ver nos modelos que as chuvas mais volumosas, mais intensas ainda devem cair aqui sobre as áreas que vão desde o oeste da região norte até o norte de Minas, parte do estado da Bahia. É nestas áreas que a chuva ainda continua intensa. Para o centro-sul do Brasil, pessoal, os próximos dias ainda não devem ter grandes mudanças. Os modelos de previsão indicam apenas condição de chuva muito isolada em áreas da faixa litorânea da região sul do Brasil, então sem grandes destaques. A gente vai dar uma visão geral de onde ficam as chuvas mais volumosas nos próximos 3 dias. Olha só, a metade norte de Minas, desde a região de Governador Valadares, passando por Capelinha, indo até Salinas, Montes Claros, Minas Novas, tem previsão de mais de 100 milímetros de chuva ao longo do final de semana. É por isso que a gente traz esse mapa aqui do Cosmo. Ele é um modelo aqui do INPE e ele tem como projeção aí para as próximas 24 horas a condição de chuva mais intensa e volumosa, principalmente esses pontinhos vermelhos do mapa, que indicam chuvas acima de 50 milímetros, entre o norte de Minas, centro-sul da Bahia, parte aqui do Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Então, atenção a essas áreas, tem previsão de chuva forte ao longo das próximas 24 horas. Se a gente avançar um pouquinho mais, o alerta do sábado em termos de chuva forte com risco de temporal volta a acontecer entre o norte de Minas Gerais e áreas centrais aqui e oeste da Bahia. A divisa entre Tocantins e Goiás também pode receber chuva intensa e volumosa. Além disso, olha só, a gente chama atenção, além do corredor de umidade da Amazônia, temos também a zona de convergência intertropical. Por isso ainda pode chover muito entre áreas do Maranhão, Ceará e também no estado do Piauí. O modelo está indicando aí mais de 40, 50 milímetros de chuva para o sábado. Vamos ver o domingo para a gente fechar a previsão mais detalhada aí para o final de semana. Domingo é mais um dia com a atuação do corredor de umidade da Amazônia, risco de chuva forte nessas áreas que vão desde o Maranhão, passando por parte do Ceará, Piauí, Tocantins, extremo norte de Minas Gerais e o centro-oeste da Bahia. Olha só, nessas áreas os modelos estão indicando mais de 50 milímetros de água para cair. Não é só o Cosmo que está indicando isso, também o ECMWF, que é o modelo europeu, e o GFS, que é o modelo americano, dá ainda mais peso para essa chuva de mais de 100 milímetros ao longo dos próximos dias aí entre a divisa da Bahia com o estado de Minas Gerais. Bom, dito isso, dando um panorama geral para o país, a gente viu que as áreas preferenciais de chuva ainda estão concentradas na metade norte e a metade sul, por enquanto, está com o tempo mais firme. A gente recebeu uma pergunta lá no YouTube, teve bastante pergunta no último vídeo. Agradeço muito a participação de todos vocês. Eu vou até digitar o nome da cidade aqui para ficar fácil de achar a mensagem dele. Olha, o Marcelo Feijó. Oi, você pode falar a previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul, Jaguarão? As lavouras já estão em plena fase de enchimento de grãos e estamos com média de chuva muito baixa. Obrigada pelo elogio também, Marcelo. Olha, vamos lá para o Rio Grande do Sul. A região de Jaguarão fica muito próximo aqui a Bagé, a região de Dom Pedrito. Vamos colocar a cidade de Jaguarão para a gente ver exatamente onde é que ela está. A gente pode observar que nos próximos 3 dias não tem previsão de chuva significativa, o tempo vai continuar seco
e olha só, muito quente, tem destaque para o aumento do calor ao longo da semana que vem em todo o centro-sul do Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul, que deve registrar aí temperaturas bem acima da casa dos 35 graus, chega a bater a casa dos 40 graus em algumas áreas do estado gaúcho. Jaguarão, que fica aqui nas áreas de fronteira com o Uruguai, deve então receber chuva apenas no fim da próxima semana. Os modelos de previsão não indicam chuva para agora, mas na semana que vem eles começam a ser um pouco mais otimistas, aparecimento de algumas áreas de instabilidade aí no sul, chuvas muito isoladas ainda, sem previsão de recuperar déficit hídrico, sem previsão de bons acumulados. Eu vou dar um spoiler aqui que eu vou trazer ao longo da previsão nos próximos dias, principalmente o período por volta do dia 25, 26 e 27 é que reserva uma previsão de chuva ligeiramente mais expressiva para as áreas do Rio Grande do Sul. Nesse período tem alguns modelos de previsão, os membros desses modelos de previsão indicando um retorno de chuvas que pode ajudar nessa secura toda, na fase de enchimento de grãos, mas por enquanto o calor e o tempo seco ainda devem atrapalhar muito e devem ser infelizmente cruciais aí para determinar a produtividade de algumas lavouras que já vêm sofrendo, né, pessoal, com essa chuva extremamente irregular e abaixo da média. Bom, já que falamos da situação do Rio Grande do Sul principalmente, agora a gente vai para uma pergunta que eu também acabei separando aqui para responder, que é do Caio Oliveira Rosa. Boa noite. Como ficam as chuvas na região do sertão baiano, especificamente na região de Irecê? Já que a gente deu todos esses alertas aí para chuva intensa e volumosa, principalmente ali no centro-sul da Bahia, pegando a região de Guanambi, vamos lá para Irecê para ver se essas instabilidades que vão atuar ao longo do final de semana também estão previstas para a região do sertão nordestino. Então a região de Irecê, próxima a Irecê também tem outras cidades, Ubaí, Soares, Belo Campo, tem muitos municípios aí nas redondezas que também podem ser beneficiados com essa chuva que está prevista para os próximos dias. Bom, nos próximos 10 dias tem previsão de mais de 70 milímetros de água em alguns pontos para a região de Irecê. A gente vê que essa chuva ela vai chegar gradativamente, né? Então ao longo do final de semana já tem previsão de chuva, cerca de 30 a 40 milímetros, e no início da semana que vem ela tende a aumentar devido às áreas de instabilidade, principalmente esse canal de umidade que está subindo aí pelo centro-norte do Brasil. Então tem previsão de chuva sim na sua área produtora. Caio, eu espero que essa chuva venha para beneficiar o desenvolvimento das lavouras. Vamos responder também o Carlos Frederico Lemos, ele é da região de Carmo do Rio Claro, e ele quer saber como fica mais ou menos aí a segunda quinzena do mês de março. Olha só, a gente tem uma expectativa ainda de bastante chuva no extremo norte de Minas, né? Olha, Carmo do Rio Claro, vamos ver onde é que fica aqui, na região da metade norte de Minas, mas para Carmo do Rio Claro, no decorrer dos próximos 10 dias, a condição de chuva mais volumosa, mais intensa, ela diminui bastante. Então vai pegar aí o fim dessa primeira quinzena, e o Carlos na verdade está perguntando pra gente como é que fica a segunda quinzena. Ele tem contado pra gente, eu tenho acompanhado alguns comentários dele, que mencionam, né, que o excesso de chuva tem atrapalhado as atividades de campo. Então a gente vai tentar checar a previsão aqui semana a semana para ver que essa semana de fato, muita chuva aqui entre o norte de Minas, diminuição das instabilidades em Carmo do Rio Claro. Na semana que vem, tempo firme ainda, né, com a possibilidade de no final da semana as instabilidades retornarem aqui para a fronteira com o Uruguai. O Brasil Central ainda vai ficar com chuva mais irregular. Agora, será que fica assim até o resto do mês? A resposta é não, segundo os modelos de previsão por enquanto, principalmente o CFS-V2, que entre os dias 20 e 27 de março está projetando de novo um aumento da chuva aqui para as áreas do centro-sul do Brasil. Bom, e agora a gente vai pular para a última pergunta do vídeo de hoje, que é do Flávio Santana. Ô Heloísa, dá um alô pro pessoal aqui de Recife, fala se teremos chuvas aqui na costa leste. Já estamos há uns 5 meses com estiagem. Flávio, nessa época do ano a gente sabe, né, vocês ainda mais que vivem o clima da região, que não tem previsão de chuva muito significativa, que a chuva se torna muito espaçada, muito isolada, e se ocorre, né, justamente porque no interior do Nordeste está voltando a chover mais e também na faixa norte nordestina. Então, desde o Rio Grande do Norte até o interior ali do Maranhão, chove mais nessa época do ano. E a gente espera, né, que a estação chuvosa que se reserva aí, principalmente no meio do ano, maio, junho, julho, que
que trazem as chuvas de volta para a faixa leste e nordestina, tem boas chuvas esse ano. Por enquanto, os modelos não estão indicando muito diferente da média, não tem grandes desvios negativos. Na verdade, a chuva que está prevista está dentro da média normal climatológica. E olha só, eu vou olhar a previsão para os próximos dias na faixa leste e nordestina de uma forma geral, para a gente ver, né, que logicamente se a chuva está mais intensa no interior da região, então nos próximos 3 dias, por exemplo, chove bastante no interior pernambucano, tem previsão de alguns pontos receberem bons volumes de chuva, mas na faixa leste e nordestina, tempo bom, tempo aberto. E conforme a gente avança um pouquinho mais, essa condição de chuva isolada ela vai aumentando. E no final da semana que vem, Flávio, aí sim os modelos indicam que tem potencial para uma chuva aí de acumulado em torno de 30, 40 milímetros, né? Então vamos esperar que sim, ao final da semana que vem, ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, o vento no alto da atmosfera vai poder contribuir com alguma chuva. Só que não é aquela chuva, né, que é persistente, que vai vir para ficar ou que vai trazer a mudança que você espera. Na verdade, isso deve ocorrer dentro da climatologia conforme a gente avançar nos próximos meses. E, aliás, o mês de abril, por exemplo, vamos avaliar essa condição aqui, principalmente para o mês de abril, tem potencial de chuva acima da média normal climatológica para a faixa leste e nordestina. As rodadas dos modelos elas variam bastante, a gente vai precisar acompanhar essa condição, mas por enquanto o modelo está otimista, né, com relação à chuva da faixa leste e nordestina. Bom, e só para comentar, ao longo da análise de hoje a gente falou um pouquinho de temperatura, então eu estou trazendo um mapa de temperatura para vocês, de anomalia de temperatura com relação à média. Então, ao longo desses últimos dias, até os próximos 2, 3 dias, a gente tem observado temperaturas mais amenas, principalmente entre o sudeste, parte do Paraná. Esse cenário vai mudar, viu, pessoal? Tem muitos sites de meteorologia aí, o pessoal se movimentando para anunciar a chegada de uma onda de calor pelo centro-sul do Brasil. Então, nesse momento, essa onda de calor, esse calor mais intenso já deve adentrar ali pelo Rio Grande do Sul e principalmente, olha só, no período de 12 a 19 de março, para quem estava reclamando, né, para quem não gosta muito das temperaturas mais amenas no centro-sul, o calor retorna com tudo, tem desvios positivos de temperatura previstos principalmente para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, Paraná, também áreas do estado de Minas Gerais. Para o Rio Grande do Sul, a gente vai acompanhar com muito carinho, muito cuidado essa condição, porque junto com o tempo seco pode causar ainda mais estragos nas lavouras, que inclusive, como a gente viu, o Marcelo contando pra gente, estão em plena fase de enchimento de grãos e esse cenário não é nada bom, né? A gente espera que a reta final do mês de março reserve algumas chuvas e temperaturas mais amenas, como a gente viu na previsão. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise e previsão de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo vídeo.